Se a eleição fosse hoje, o PT de Lula não se reelegeria. Fala, meus queridos, a Globo dando a notícia. A Globo sendo o último prego do caixão para o governo Lula. Isso é muito forte. Pesquisas mostram que Lula derrete, mais e mais pesquisas mostram que está pior do que nunca, e agora tem o Centrão se distanciando do Lula. A última vez que o Centrão se distanciou do PT, a Dilma caiu. Então, galera, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque isso aqui é muito bom a gente entender o que está acontecendo. Vamos lá, a Globo falando com você. Olha o que a Globo fala aqui sobre essa situação do Lula. Se a eleição fosse hoje, o PT de Lula não se reelegeria. Afirmou também que há uma indignação crescente com o governo que pode desaguar num cenário parecido com o de 2016. Lembrando, cenário em que houve crise econômica e manifestações pedindo o impeachment da então presidente Dilma. Para uma plateia formada por integrantes do mercado financeiro, Kassab disse ainda que Fernando Haddad é um ministro fraco. As declarações dele já repercutem no mundo político e chamam a atenção, gente, não só pelo fato de Kassab ser aliado com 3 ministérios na esplanada, mas principalmente porque ele faz parte também da gestão de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e adversário de Lula. Mostram as declarações, portanto, que hoje Kassab, com seu faro apurado para o cenário político, está mais pendendo para um lado do que para outro. Está mais para um lado do que para outro. Já abandonou o Lula. É isso que está dizendo. O Centrão começa a sumir. Porque o Lula, ele começa a ficar radioativo, né? Porque os números, cara, esse número aqui, eu não sei se mostrei para vocês na live de ontem, mas esse número aqui, por exemplo, se a gente olha aqui, isso não é um número qualquer, né? Olha isso. Lula perde apoio de lulistas e nordestinos e a desaprovação vai a 51%. Lula perde apoio de lulistas. Então, quando você começa a perder apoio de lulistas, quer dizer que você começa a ficar radioativo. Quer dizer que você começa a ser um político leproso. E aí o Centrão, que ele só se importa com dinheiro e poder, ele vê que você já está perdendo o poder, ele começa a se distanciar de você. Ele não quer se contaminar. Ele quer ir para o lado daquele que ainda tem poder. O Gustavo Gaia falou umas coisas interessantes sobre isso. Vamos dar uma ouvida aqui. Essa é, sem sombra de dúvida, a mais importante notícia desse ano. Nenhuma das outras notícias que a gente acompanhou ao longo desse ano de 2025 me deixou tão esperançoso e tão entusiasmado quanto essa. Mas antes de falar o que é essa notícia, você tem que entender o contexto. Eu tenho dito que a única coisa capaz de derrubar ou manter um governo é o centro. É o centro que faz o cálculo constantemente o quão benéfico é estar com o governo ou estar longe do governo. É o centro que define se as nossas pautas vão avançar ou não. Na verdade, ele é que define quais pautas avançam. Porque a verdade é que a maioria do Congresso é constituída por pessoas que estão lá apenas para poder se reeleger, se perpetuar ali dentro. E eles têm uma tendência de ir para o poder, ou aquilo que é a previsão de poder. E eu falo, não tem impeachment do Lula até o centro abandonar o ladrão. E o Lula gastando muito dinheiro para comprar o centro e manter o centro do seu lado. Tem um partido no Brasil que eu falo que é o partido do STF. É o partido que está sempre protegendo Alexandre de Moraes. É o partido que a gente até fez a campanha contra ele. Um dos partidos que mais cresceram em prefeituras. O partido que mais cresceu em prefeituras. Eu estou falando do PSD. E o presidente do PSD, ele é a personificação daquele extremo centrismo, né? Aquele centro fisiológico da emenda do poder, que não se preocupa muito com o Brasil, que só se preocupa em estar ali e aproveitar das benesses e privilégios e vantagens do mundo político. O Kassab falou algo que com certeza vai tirar o sono do PT. E preste atenção, é a melhor notícia que nós temos até agora. Lembrando, Kassab é a personificação do centro.
Kassab leva o centro para a direita. Lula perderia hoje e Haddad é fraco. Então aqui nós mostramos a você essa matéria da Globo, né? O Kassab falando isso, ou seja, ele indo para a direita, quer dizer, para o centro, né? Largando, é aquela coisa. Ele prevê que a direita vai ficar mais forte, que a direita está crescendo, que a direita vai ficar cada vez mais forte, e ele começa a abandonar aquele que está estragado e começa a se aproximar. Foi a mesma coisa que aconteceu quando a Dilma caiu. Lembrando que a jornalista da Globo falou que em 2016 ali estava acontecendo a mesma coisa, ou seja, havia problemas financeiros, né, a economia estava uma ruína e nós também tínhamos manifestações. Agora nós teremos manifestação. Mês que vem teremos fortes manifestações para o Fora Lula, onde todos nós precisamos nos unir nessa jogada do Fora Lula. É uma visão, é um propósito, é fora Lula para salvar o Brasil. Ou a gente tira o Lula e salva o Brasil, ou o Brasil já era. Essa tem que ser a visão de cada brasileiro. Mas vamos ver aqui o que o Gustavo Gaia fala. Vou cortar aqui aonde ele lê, botar um pouquinho mais à frente. Vamos lá. Vou te botar ao final da leitura dele. Vamos lá. Ele é a personificação do centro. Ele é. Se o centro pudesse incorporar em uma pessoa, é ele. O maior partido do centro hoje, mais relevante que o MDB, disse que está se afastando do Lula. Se isso acontece, acabou. Acabou o governo. Aí não tem ninguém que segura o impeachment do Lula mais. Não tem Lula passando projeto, não vai ter Lula passando censura e nem o STF vai poder fazer nada, porque preste atenção, o PSD é o partido que protege o STF. Então, se o partido que protege o STF decide que não vai andar mais com o Lula, o STF não vai sair para proteger o Lula, você entende? Eu sei, é o sistema cuspindo o Lula, muito claro, tá? Não vai se confundir, achar, o PSD mudou de lado. Não, não mudou de lado. O PSD é um sistema, é o partido do sistema. Só que o sistema está percebendo que o Lula está custando muito caro e vai ficar muito difícil para o sistema continuar no poder se o Lula continuar na presidência ou se o Lula tiver chance. Então, tem que... Eu gostei da frase que ele usou, né? É o sistema cuspindo o Lula. Eu acho que é interessante a gente focar nisso aí. Realmente, eu acho que a queda do Lula, como o sistema colocou o Lula na cadeira, o sistema vai ter que tirar o Lula, né? O sistema que vai tirá-lo. Então, essa de fora Lula agora, lutarmos por impeachment, o Centrão se distanciar dele, o Lula fica cada vez mais fraco. E como foi falado, se fosse hoje a eleição, ele não ganharia. E vai estar derretendo, porque nós temos dois propósitos para o impeachment do Lula, né? O pedido de impeachment são duas coisas. A gente precisa de ter o crime, nós temos o crime, temos que ter um lado político, né? O lado político, não sei se nós estamos ali. Mas o propósito do pedido de impeachment são dois. Um, para impeachment o cara. Dois, para derreter o cara, desgastar o cara. Então, de qualquer maneira, o pedido de impeachment, ele é bom. Ir às ruas para o Fora Lula é bom. Temos que fazer isso, porque são dois os propósitos. Um, impeachmá-lo, mas se ele não for impeachmá-lo por uma questão política, então nós temos dois, desgastar esse governo. Ele terá de lutar, e aquela coisa, o Lula tentará ganhar, comprar essa popularidade. Só que nós temos um problema financeiro. A compra da popularidade vai trazer mais problemas para a questão financeira. O Lula trocou de presidente do Banco Central e os juros estão aumentando. Então ele se ferrou. O cara não vai seguir as orientações dele. O cara não vai se afundar junto com ele. Então o cara que ele colocou no Banco Central já se distanciou do Lula. Pô, se eu for seguir a direção do Lula, eu tô ferrado, porque ele vai se afundar e aí vão culpar a ele, porque realmente a economia vai afundar de vez. E aqui, a gente vê isso aqui, né? Tá óbvio. Lula perde apoio de lulistas e nordestinos. E a desaprovação vai para 51. Aqui está o motivo pelo qual o Centrão começa a se distanciar dele. Porque se não tem povo, então ele começa a derreter. Se são os próprios lulistas abandonando ele, então o negócio está pior do que eles pensavam, né? Pesquisa Poder Data feita em 25 a 27 de janeiro mostra que a aprovação de Lula 3 atingiu o pior patamar da gestão.
pior patamar da gestão. O governo do presidente do bandido entrou na segunda metade do seu mandato com rejeição recorde e perda de apoio em grupos que ajudaram a se eleger em 2022. Dados da pesquisa Poder Data, realizada no 25 e 27 de janeiro, mostram que 51% dos eleitores declararam desaprovar a gestão petista, enquanto 41% aprovam. É a terceira vez, desde a posse em janeiro de 2023, que a taxa de desaprovação supera a aprovação. Desta vez, entretanto, o cenário é mais crítico. A diferença entre as taxas é de 9 pontos percentuais. Está fora da margem de erro. Olha só que loucura. Aí, ó, aprovação ao governo Lula e desaprovam. 51 desaprovam, 42 aprovam. Olha, quando começou em 2023, a gente sempre falou para você que o primeiro ano do governo é aquele primeiro mês, aquele primeiro ano, é o que ele é mais tem aprovação. A tendência é desaprovação. Essa é a tendência. A não ser que algo muito incrível aconteça. A aprovação do presidente Donald Trump aqui, ela está acima de 50%. Mas ela pode começar a cair conforme o tempo vai, né? Porque começa as narrativas da esquerda, etc e tal. Aqui, ó, a gente vê, ó, lulista, dentre os eleitores que declaram ter votado para o Lula na eleição presidencial, 23% dizem agora desaprovar a gestão. Eram 10 no início do mandato. Imagina, 23% das pessoas que votaram no Lula, eles estão agora dizendo que desprezam, não votaria mais no Lula. Então isso é um número muito significante. O Lula perderia facilmente para o Bolsonaro. Então as coisas começam a apertar, o Centrão começa a pular, tá faltando o último prego. A verdade é essa. Tá faltando colocar o último prego nesse caixão e salvar o nosso querido Brasil. No próximo vídeo vou falar um pouco sobre o presidente Donald Trump. Ele falou algo como pelo Brasil. Se você prestar atenção no que ele falou, ele deu um recado para a Colômbia e também para o Brasil. Então é importante a gente observar isso. Então Deus abençoe você. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau, galera.